Bom, pessoal, vamos falar então sobre o aquecimento correto. Lembrando que no dia 8 vai ter o lançamento, 8 de agosto, o lançamento do meu curso de treino. Mais informações aqui nos comentários e também na descrição. Entra lá no grupo de estudos do Telegram. O aquecimento, pessoal, aproveita e já clica no gostei e se inscreve no canal. O aquecimento correto, a gente costuma ver algumas coisas muito erradas, tá? E eu reforço isso muito com os alunos da consultoria, isso é muito importante, porque 2/3 das lesões são causadas por falta de aquecimento. Claro, não acontece na hora, isso vem criando, aí um dia você vai fazer um supino e estoura e você fala, ai, me lesionei aqui. Não é, isso já veio sendo criado. Nós temos aqui 3 tipos de aquecimento, tá? Vamos comentar sobre eles e como que faz o correto para a musculação. Porque vocês provavelmente já viram assim, alguém que pega e vai fazer um aquecimento, pega 2 halteres de 1 quilinho, faz aqui, faz assim, gira e vai treinar. Isso não é eficiente. Vamos trocar uma ideia melhor sobre isso. Por que eu devo aquecer, Leandro? Você tem que jogar sangue no músculo. Tá? Então a gente tem que entender os princípios do aquecimento, para que ele serve, para saber como criar isso, beleza? Jogar sangue no músculo, líquido sinovial na articulação. Sua articulação está tranquila. Sabe quando você estrala o dedo? Está seco. Por que eu estralei e não consigo estralar de novo? Porque quando você estrala, foi líquido sinovial para lá. Aí tem que sair de novo, aí você consegue novamente. É por isso que você chega já a arrebentar no treino, você vai fazer atrito dentro da tua articulação. Então, fora que você vai aquecer o teu corpo, quando você sobe a temperatura, você melhora o trabalho enzimático e com isso você consegue mais rendimento de treino. Como é que então eu faço o estímulo correto para fazer esse aquecimento? Primeiro a gente tem que falar de um aquecimento geral. As pessoas acham que, vamos correr na esteira antes de começar a treinar. Tá. Quando você corre na esteira, você está fazendo um aquecimento geral do teu organismo e você está preparando ele sistemicamente. Subindo a temperatura, fazendo a frequência cardíaca subir um pouquinho mais e ok. Se você já vai caminhando para a academia, beleza. Se você está num dia de muito frio, às vezes você chega muito travadinho, beleza. Num dia de calor, já é um pouco diferente. Por isso que a gente fala também que existe o aquecimento externo, né? Então, você chega num dia de muito frio. Você pode fazer um aquecimento externo, sei lá, por exemplo, eu vou entrar numa academia que está quente e eu vou esperar um pouco. Aí eu percebo que já começa a soltar um pouco, lógico que em termos de resposta fisiológica é diferente, mas só essa mudança de temperatura ambiente já é importante. Mas esse daqui ele vai entrar como opcional, certo? Quando a gente fala de aquecimento, por exemplo, lá na caixinha de perguntas do Instagram o pessoal pergunta bastante sobre aquecimento e fala de corrida. Ele é secundário, o mais importante é dessa maneira que eu vou explicar para vocês. Então como é que eu peço para um aluno meu da consultoria aquecer? Ok. Qual que é o primeiro exercício desse aluno? É o supino na máquina, certo? Então vamos assumir que eu sou um cara forte e coloco, sei lá, 50 quilos de cada lado. Beleza. Leandro, é só um exemplo, sabe? Você não pega isso aí não. Ué, e se eu pegar, o que você tem a ver com isso? Brincadeira. Aí você fala, então o melhor exercício para eu aquecer qual que é? Então assim, já que é o supino, né, Leandro? Você está fazendo o supino, está trabalhando o tríceps, o ombro e o peitoral. Então a gente aquece um pouquinho do tríceps, um pouquinho do ombro, pega ali uns halterezinhos, faz um crucifixo. Mas para que tudo isso? Ué, se eu estou fazendo o exercício aqui, qual que é o melhor exercício preparatório para esse? Ele mesmo. Então, o primeiro exercício do seu treino é o supino na máquina? Beleza, você vai aquecer no supino na máquina. Só que, percebe que está muito fácil isso aqui para mim? Se eu ficar o dia inteiro assim, eu não vou me aquecer. Porque não tem peso nenhum. Isso aqui eu faço assim, é ridículo. E as pessoas aquecem sem peso nenhum. Tudo bem você aquecer sem peso nenhum se você for uma pessoa mais iniciante, menos forte. Beleza. Mas um cara que pega 50 quilos de cada lado não pode aquecer com nada. Quanto de carga eu coloco no meu aquecimento? 50%. Existem outras maneiras de fazer aquecimento, Leandro? Lógico, mas eu vou te ensinar uma que é totalmente fiel e prática e fácil. Você vai fazer com 50 quilos, então vamos colocar 25 quilos de cada lado. 25 quilos de cada lado, você vai falar, Leandro, mas já se sente legal. Isso, o aquecimento tem que sentir. Se você não sentir nada, não aquece, certo? Então, beleza. Quantas repetições eu vou fazer? Mais ou menos umas 15, 20 repetições. Leandro, vai dar uma cansada boa, hein? Sim, é para você sentir mesmo. Quando você fizer essa série de aquecimento, você vai sentir um pouco de pump, você vai sentir o coração acelerar um pouco.
Esse pouco de pump é o quê? Sangue no músculo. Se tem sangue no músculo, provavelmente a articulação também recebeu líquido sinovial. E aí a gente tem já uma coisa muito importante para o teu treinamento. Porque congestão, né? Leandro, congestão não é quando passa mal lá, que você entra na água, né? Que a mãe fala. Não, a congestão é o acúmulo de sangue numa determinada região. A gente chama de congestão isso porque o sangue está no estômago, né? Fazendo a digestão. E aí você entra na água e começa a fazer algum tipo de movimento. O sangue começa a sair daqui e ir para as periferias. E aí você ferrou o teu processo digestivo, você passa mal. É por isso. A congestão é levar sangue para uma determinada região. Quando você sente a congestão, isso é muito bom, porque com mais sangue aqui eu tenho mais oxigênio, mais nutrientes. Então eu estou mais preparado para treinar, eu estou mais competente para treinar. Então você vai lá, colocar metade da carga, fazer umas 15 repetições, descansa, espera uns 30 segundos, volta, faz mais uma série. Ah, tem mais uma? Sim. Vamos fazer pelo menos 3 séries de aquecimento. 3 de 15 com 50% da carga, com mais ou menos 30, 45 segundos de intervalo. Faz mais curto mesmo, que é para bombear mais, para exigir mais. O movimento você não precisa fazer rápido, né? Isso aqui não é corrida. Tem gente que vai aquecer e fica assim. Não, pelo contrário, no aquecimento é o momento de você fazer um movimento como o da musculação, tranquilo. Não precisa ser muito lento, mas faz uma coisa controlada, tá tudo frio. Então você vai se lesionar. Pensou se lesionar no aquecimento? Que besteira. Depois que você fizer tudo isso, aí sim, aí você vai vir aqui, vai colocar o peso que você coloca, você vai se concentrar, você vai perceber que você está muito melhor. Leandro, eu não vou perder força? Não, você vai ganhar força, você vai ganhar rendimento fazendo o aquecimento correto. Beleza, vamos assumir que eu vou treinar então 2 músculos num dia. Eu comecei com o peitoral e depois eu vou fazer tríceps. Eu preciso aquecer o meu tríceps depois? É uma boa pergunta, né? Porque sangue no músculo, aquela coisa toda. Então, se eu for fazer tríceps, eu preciso ou não aquecer? O que vocês acham? Escrevam nos comentários. Quem escreveu sim, quem escreveu não, os 2 erraram. Por quê? Então não tem resposta, Leandro. Não, é que depende. Vamos assumir que eu vou fazer um treinamento de peito adaptado. Por qualquer motivo que seja, tá? Tô chutando aqui uma besteira. E o que eu fiz nesse treino de peito? Eu só treinei com isoladores. Eu fiz pec deck, eu fiz crossover, eu fiz crucifixo. O meu tríceps foi ativado? Não. Ou seja, eu preciso aquecer o tríceps? Lógico, ele não está ativado. Ok, mas e se eu tivesse feito 3 supinos? Beleza, aí o tríceps está bom. Ou seja, é muito importante que você não decore o que eu estou te falando, mas que você pense. Se você ver o meu vídeo e raciocinar depois dele, você vai muito mais longe do que os 10 minutos. Se você decorar, é só 10 minutos de conteúdo. Então, de novo, o músculo tem que estar preparado. Terminei o treino de peito. Estou sentindo que ele está com um pouquinho de pump, porque eu fiz bastante supinos e vou fazer um tríceps. Beleza. Se não, eu faço um aquecimento novamente, da mesma maneira. E aí você começa a entender que se você for treinar, por exemplo, peito e for combinar com panturrilha no dia, sei lá, quem é um louco que vai fazer essa divisão, Leandro? Poxa, não fala assim não, a minha divisão atual tá essa, peito e panturrilha, por conta de algumas coisas que eu jogo futebol, então eu tive que conciliar nos dias corretos. Por exemplo, a panturrilha não tem sangue nenhum, e ela não tem sangue para, né, você descer o cacete no treino. E olha só que coisa, o sangue está aqui, então eu preciso fazer ele sair daqui e ir para lá. Então, sim, eu vou terminar meu treino de peito, eu vou ir para o meu exercício de panturrilhas, e vou fazer um aquecimento normal, exatamente como eu fiz aqui. Lógico, o meu corpo já está mais preparado, sistemicamente. Agora, localizadamente, não. É dessa maneira que a gente faz o aquecimento correto. Eu vou deixar a indicação de um vídeo aqui, mas vale lembrar, pessoal, dia 8 de agosto, lançamento do meu curso de como montar a sua ficha de treinamento. O link está aqui, né? Entra lá no grupo de estudos do Telegram, o link está aqui embaixo. Fique com esse vídeo.